Eu estou recebendo agora no estúdio a Cristina Finger e ela veio aqui explicar um pouquinho sobre esse nicho dentro da corretagem, que é muito bacana, eu não conhecia e eu acho que muita gente vai se identificar, muitas vezes tem interesse de fazer, mas não sabe como, e aí a gente tem uma profissional que pode nos auxiliar. Mas antes disso eu quero saber um pouquinho sobre a história da Cristina. Obrigada e primeiramente agradecer o convite, né? Estou muito feliz, muito lisonjeada por esse convite. Então, falando um pouco de mim, Cristina Finger, eu estou no mercado imobiliário desde 2016, né? E desde lá eu vim sempre me desenvolvendo e eu via que tem um nicho que ele é pouco explorado dentro da corretagem, que é justamente esse, se tornar uma estrategista patrimonial, né? Onde a gente consegue realmente trazer para nós esse cliente, esse investidor, seja ele pequeno, médio ou grande investidor, trazer ele para a nossa pauta e realmente orientar de uma forma correta, né? Em todos os investimentos que ele faz. Eu me especializei na área, tenho gestão comercial como minha formação, né? Pós-graduada em neurociência com ênfase em educação financeira e também pós-graduada em Master em Investimentos pela FAEP de São Paulo. Qual é a diferença, né, entre especialista em investimentos e estrategista patrimonial? O que é um e o que é outro? Isso, na verdade, essas duas coisas elas se agregam, né? Elas se complementam. Então, quando eu digo especialista em investimentos, é porque eu realmente tenho a especialidade para ser a estrategista. Quando eu digo estrategista patrimonial, é orientar o meu cliente de uma forma correta no sentido de primeiramente, descobrir o que esse cliente procura, porque existem vários tipos de investidores. Tem o investidor que ele compra imóvel para ganhar com a valorização daquele imóvel e vender depois na entrega, ou então aquele cliente que ele busca rentabilidade mensal, que é uma forma mais passiva, né? Quando você compra e vende os imóveis, é uma forma mais ativa, né? Porque você precisa sempre estar de olho no momento de mercado, aproveitando as oportunidades, e quando você quer somente rentabilizar com locação, então é uma forma mais passiva que você tem aquela rentabilidade mensal. Eu preciso também orientar aquele meu cliente quando aquele imóvel que ele comprou há um tempo atrás já está entrando em platô, porque no mercado imobiliário, existe aquele boom de valorização dentro de um certo período e depois aquele imóvel ele começa a estagnar, ele entra no platô. Então, a partir desse momento, por exemplo, o meu trabalho é justamente esse, orientar esse investidor e dizer, já está na hora de vender aquele imóvel para a gente comprar o outro que está em fase de valorização. Exatamente. Então, fazer essa estratégia para que o investidor ele tenha maior valorização aí nos imóveis dele, né? Então, por isso que é bem importante quando o investidor ele tem essa ideia de comprar e vender imóveis, ou seja, colocar para locação, que ele tenha um profissional para orientar, né? Porque quando eu tenho essa oportunidade para o meu investidor, eu consigo lembrar dele e dar esse retorno para ele. A gente faz essa renovação patrimonial que a gente chama, né? Então, revender naquele momento certo. Claro que o imóvel ele nunca vai deixar de valorizar, mas aquele boom de valorização, então naquele momento já passou. Então, automaticamente, para aquele perfil não faz mais sentido segurar aquele imóvel. Quando ela fala no crescimento e depois chegar no platô, quando tem a construtora, ela faz o lançamento, né, de um imóvel, o valor desse imóvel no lançamento, ele é um valor mais baixo, né, comparado a preço de mercado. E aí, quando chega na entrega das chaves, que daí é o crescimento, né? Aí até a entrega das chaves, o imóvel tem uma alavancada em valor de mercado. Isso, na verdade, o imóvel ele não deixa de valorizar depois da entrega, né? Ele valoriza igual. Então, o que acontece? Quando você compra na planta, principalmente na tabela zero, que é a tabela de investidores, né? Muitos clientes eles não têm acesso. Então, a gente consegue dar esse acesso para esse cliente na tabela zero, onde ele compra já mais barato, ele vai pagando durante a obra. Conforme ele vai pagando, por exemplo, ele paga em torno de, maioria das construtoras, você paga em torno de 45% ou 50% durante a obra, você ainda não quitou ele, mas o imóvel em si, ele já valoriza como um todo, né? Então, depois disso, ele ainda, dentro de uns 5, 6 anos ali, ele continua valorizando de uma forma mais exponencial, e aí somente depois que, então, ele dá uma estagnada, porque, qual que é a lógica? Porque vem outro
outros imóveis mais modernos e aquele já acaba não sendo... Isso, exatamente. Então, essa é a ideia. Então, ele vende aquele imóvel e compra um que está vindo aí, que vem com uma modernidade maior, né? E aí, quando a gente... Isso falando na compra e na venda, né? Que é a composição patrimonial só de aquisição e venda. E daí tem o outro nicho que é a compra, que também tem uma composição patrimonial, que tem, né, a compra no lançamento, tem esse boom de crescimento, e alguns investidores não querem vender, e sim fazer a locação. Aí, nesse caso da locação, também tem uma rentabilidade mensal, menos imediata, né? Tu estava me explicando, mas tem ainda um ganho interessante. Isso, o que acontece? Quando você compra na planta com o intuito de locação, o que você precisa levar em consideração é que durante o período de obra você não vai ter retorno, você só vai ter desembolso, né? Mas o teu capital ele já está valorizando. O teu retorno vai ser somente depois da entrega das chaves, né? Só que qual que é o pulo do gato? Ali é que o teu ROI, que é o retorno em investimento, ele é maior do que se você comprar ele já pronto, porque você ganha toda a valorização e o teu imóvel ele vai ser alugado pelo valor atual de mercado e não pelo valor que você adquiriu ele. Então, o teu retorno em investimento ele acaba sendo maior. Então, em todos os sentidos, quando você compra na planta, né, ele acaba sendo bastante vantajoso, né? Única coisa, como eu falei, tem que se atentar a esse detalhe que você não vai ter aquele retorno imediato, somente depois de 2 ou 3 anos que ele vai ter esse retorno, né? Por isso que é bem importante a gente descobrir qual que é a ideia, o horizonte desse cliente, o que ele realmente deseja para o seu futuro. Muito bem, adorei te conhecer, adorei conhecer a tua profissão. Obrigada, viu? Obrigada, pela tua Márcia. presença aqui. Muito obrigada. Eu trabalho hoje mais especificamente no bairro Pedra Branca, que é realmente a menina dos olhos dos investidores, onde a valorização realmente é acima da média. E quem quiser me conhecer um pouco mais, pode me seguir nas redes sociais. O arroba do meu Instagram é @Cristina_Finger. E não sei se eu posso passar o contato telefone aqui também. Pode sim. 48 99636 3185. Tanto para o WhatsApp, o telefone, estou à disposição. Muito obrigada, viu, Cristina?